Boa tarde a todos, amigos e irmãos encarnados, amigos e irmãos desencarnados, equipe espiritual que está conosco, nos acompanhando nesse céu. Sejam todos bem-vindos. E agora vamos iniciar o nosso seminário sobre a família, com uma apresentação da nossa juventude. É o amor que sua forma mais pura. A família é nosso porto seguro em todas as tempestades. Família com uma família, um grupo pode encontrar. Família, o nosso bem mais precioso. Luta e guarda este amor. A maior riqueza da vida se chama família. Lucas. Família. Você já pensou sobre qual é o objetivo da família na Terra? Afinal de contas, por que existe a família? Se Deus, que é o Criador de todas as coisas, criou a necessidade da vida em família, é porque ela tem uma finalidade importante para o progresso do espírito. Vamos encontrar a resposta para essa questão nos ensinamentos do maior sábio de todos os tempos. Jesus recomendou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Assim, a família é essa escola onde podemos aprender a amar uma poucas pessoas para um dia amar a humanidade inteira. Individual, Maria Nossa, Maria. O seminário da família nos convida a relembrar, através da fala dos facilitadores, que logo mais apresentarão suas temáticas, a importância da família como instituição divina. Teremos, assim, a participação dos jovens da Juventude Espírita, como nós vimos agora, eles participarão logo mais, realizando a leitura de mensagens alusivas ao tema que cada facilitador vai abordar. Então, para iniciar, de fato, o trabalho, nós vamos convidar a Maria da Luz, que é a coordenadora da Juventude Espírita da nossa casa, para fazer a prece inicial. Neste momento de início do nosso seminário, convidamos a todos para a prece inicial. Pedimos que todos fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus, busquemos a conexão com o Divino. Divino Mestre Jesus,
aqui estamos reunidos em teu nome e pedimos a tua luz para iluminar o nosso espírito, para o nosso entendimento de tudo que será explanado em nosso estudo, em nosso seminário. E assim ficaremos capazes para mais e mais edificar a nossa família, essa instituição sagrada que tu confiaste a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Família. Jesus deixa muito clara a importância da instituição familiar no mundo, mostrando apenas uma de suas mil nuances abençoadas. O Mestre reforça a dedicação que devemos aplicar no lar. Somos co-criadores, e tal deferência nos deve fazer sentir honrados e felizes. Não criamos almas, mas contribuímos para a criação dos novos corpos que recebem, diariamente, espíritos que ainda precisam voltar à carne. Assim, dos laços de sangue, pela íntima relação que proporcionam, nascem novos amores ou se fortalecem antigos. Boa noite. Só a emoção aqui, controlar um pouquinho. Bem, primeiramente, boa noite mais uma vez. Agradecer a oportunidade de estar aqui em mais um ano, participando do Seminário da Família. Esse núcleo que é tão importante para a sociedade, para a humanidade como um todo. E o nosso tema ficou Mulher, Maternidade e Rede Familiar. Para falar de mulher, ou antes de falar dela, eu gostaria de ler um pequeno texto do Pão Nosso, que fala sobre o Evangelho e a mulher. Assim devem ser os maridos, amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo, Efésios 5, 28. Muitas vezes o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos da sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanharam o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminina. Paulo de Tarso foi o consolador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que ele assinala as palavras,
procurava levantar a mulher da condição de habilitada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Então, mulher, primeiramente, como mãe, como filha, como irmã, como tia, como avó, como amiga. As várias versões que nos cabem enquanto mulher nos proporcionam o nosso desenvolvimento enquanto espírito que somos. E, partindo dessa compreensão antiga do olhar que colocava-se sobre nós enquanto mulheres, é importante a gente refletir. E trazendo um trecho de uma pesquisa, para a gente ter a noção do quanto nós, mulheres, fomos relegadas aos quereres, né, de um mundo que era totalmente, que tinha uma visão mais de homem naquela época, ainda então. Existia um código chamado de Código de Manu, que era voltado à questão do poder do homem sobre a mulher, né? Na Índia antiga. E dizia o seguinte, que foi talvez um dos mais rigorosos em relação à mulher. E aí a gente pode fazer uma relação do quanto isso, ao longo dos anos, tem sido, de certa forma, doloroso para o nosso desenvolvimento enquanto mulher, e o quanto isso nos prejudicou. Dizia o seguinte no artigo 401 desse código: a mulher, durante a sua infância, depende do pai. Durante a mocidade, depende do marido. Em morrendo o marido, dos seus filhos. Se não tem filhos, dos parentes próximos de seu marido. E ainda na Idade Média, a subordinação e a inferioridade da mulher pioraram. Houve um concílio, na qual os teólogos deveriam refletir muito antes de admitir que a mulher tinha alma, isto é, se situava acima do nível dos animais. Nesse contexto, a gente chega, né, à compreensão ou à reflexão das inúmeras situações vivenciadas por esse ser feminino e do quanto isso nos marcou historicamente, socialmente, culturalmente, na família, junto aos que a gente tinha relação. E não é por menos que hoje a vontade da mulher de se fazer respeitada como tal ganha uma dimensão apoiada por inúmeras instituições, a exemplo da ONU, que realiza campanhas e fortalece o nosso direito de ser quem podemos ser, ou quem queremos ser. Partindo desse princípio, e já entrando um pouco sobre uma das dimensões do ser mulher, quando a gente fala de família, inicialmente a família, que a gente pode considerar talvez esse nome família ou não, quando só existe o casal, não sei qual é a compreensão de vocês em relação a isso, e refletindo sobre, a gente pensa no núcleo familiar, culturalmente, né, historicamente construído, como aquela família que tem o pai, a mãe e o filho. Um filho não vem senão por uma mulher. É ela, claro, que com a participação do marido,
constitui, com a graça de Deus, um novo ser. E essa experiência materna traz em si novos aprendizados. A mulher, enquanto gestante, ou melhor, ao descobrir a gravidez, em seus diversos contextos, os esperados, os não esperados, no tempo certo, no tempo que talvez não seja certo para nós, inicia-se um processo de mudança. Não somente do corpo, biologicamente falando, fisiologicamente falando, mas da alma, do espírito. Porque ela carrega no seu ventre uma longa história de um outro ser que vai depender dela de alguma forma e que vai fazê-la também se constituir mais mulher. No período da gravidez, a mulher, ela se fortalece e, ao mesmo tempo, se fragiliza. Ela tem as suas emoções impulsionadas pela questão orgânica, mas também a sensibilidade, ela se constitui um fator de grande aprendizagem, porque junto a esse ser que ela gera, e junto aos seus em família, o marido, os pais da mãe, os pais do pai, enfim, toda a família direciona o olhar para aquele ser que está gerando outro ser. E aí tem um olhar de cuidado, tem um olhar da atenção, tem um olhar dos encaminhamentos necessários para que aquela gravidez e para que aquela pessoa possa estar na sua melhor condição de proporcionar a esse novo ser que ela vai receber o melhor de si. Isso é o que a gente espera, né? É o ideal. Mas sabemos das várias situações que as mulheres, as jovens, grávidas, passam, que não é o nosso ideal, que a gente tanto espera. Mas, pensando no ideal, esse momento de geração, ele é divino. Ao nascer, a criança que gera na mãe, é que eu estou lembrando do momento das minhas filhas, do nascimento delas. Então, a gente não consegue descrever o sentimento que aquele momento nos proporciona. Se eu pudesse trazer uma ideia sobre isso, eu digo que é a presença mais próxima que a gente tem de Deus na hora do nascimento de um filho. Então, enquanto mulher, mãe, a gente ganha força, a gente descobre os nossos potenciais, a gente entende que a gente pode muito mais do que toda a sociedade possa entender.
E nesse percurso, se a gente for pensar, desde a concepção do espírito, da criança menina, da adolescente menina, da adolescente que se constitui uma adulta mulher, da mulher que se constitui uma mãe e que gera um filho, todo esse percurso trilhado por elas é a certeza de que não seria diferente a compreensão divina da importância desse ser mulher. E a sociedade, de um modo geral, pela história, pela cultura, ela não tem o direito de tirar ou de menosprezar ou de incompreender a condição da mulher. A mulher na maternidade, ela poderia estar só, ou pode estar só, encontra-se às vezes sozinha, a depender do seu contexto familiar, a depender do contexto da geração daquela criança, a depender de várias situações. Mas pensando no nosso ideal, a mulher que gera um filho em sua família, que é repleta de amor, ela não se encontra só com a sua criança. E aí entra a rede familiar. Nessa compreensão da rede familiar, eu poderia trazer os mais belos exemplos. Da minha filha, enquanto mais velha do que a mais nova, que está aqui, do meu marido, da minha sogra, da minha mãe, das minhas irmãs, meu irmão, dos meus sobrinhos, cada um com seu nível de colaboração, com seu nível de apoio, no seu tempo, na sua forma de entender, na sua forma de refletir sobre como colaborar com esse novo ser que chega, mas principalmente também de apoiar a mãe, que nesse período em que a criança nasce, as fragilidades, a potencialidade está lá, mas a fragilidade pela questão fisiológica, do sono, da demanda de atenção que é necessária ao bebê, das suas aspirações enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto esposa. Tudo isso gera na mulher, que é mãe, situações emocionais que a fazem sentir bastante. E esses sentimentos fortalecem, mas também fragilizam. Então é importante que essa rede de apoio ela exista. Tem outras experiências que a gente conhece, né? No caso, fora da rede familiar. Tem as redes de amigos também, de amigas, de outras pessoas que talvez a gente nunca imaginasse que pudesse nos apoiar nesse momento que é tão especial, mas que demanda um esforço e uma atenção mais especial. Então, falar de mulher, falar de maternidade, falar de apoio familiar em seus vários contextos, despertando várias emoções e, ao mesmo tempo, oportunizando um autoconhecimento e reconhecimento desse ser mulher. Quando a gente é mulher, segundo uma pesquisa, ou mãe, segundo uma pesquisa também, essa subjetividade da maternidade,
traz um imperativo, uma locução verbal, ter que. Eu acredito que todas as mulheres aqui já ouviram isso. A mulher, mãe, tem que, por exemplo. Ter que engravidar a mulher, primeiramente, a mulher tem que engravidar. Ter que amamentar, ter que brincar com os filhos, ter que ser ao mesmo tempo mulher, mãe, profissional, dona de casa, enfim, amiga. É preciso, nesse contexto, corresponder ao ideal de ser mãe perfeita, dedicada, heroína, santa, que a cultura ajudou a construir. A mãe deve ser alegre, sempre feliz, sempre tranquila, serena, ajustada, sem hostilidade, angústia ou conflitos. Ela tem que ser uma, enfim, podemos dar vários nomes aí. Mas os sentimentos dessa mãe, mulher, o que eles têm? Ou como eles têm que estar, né? Para suportar todos esses pesos que essas cobranças geram várias situações de autocobrança na mulher. E essa autocobrança prejudica o seu desenvolvimento espiritual. Aliás, eu volto atrás. Pode vir a prejudicar, mas mais do que prejudicar, gera um contexto em que, dependendo da situação em que a mulher esteja e também da sua rede de apoio familiar, todas essas situações terminam sendo também oportunidades para ela. Ao mesmo tempo que ela sofre pela autocobrança, pela cobrança externa e pela cobrança interna, ela também procura saídas para poder se fazer verdadeiramente essa mulher que ela também, pela cultura, termina se vendo como, se projetando em querendo conquistar aquele lugar de mulher, mãe, heroína, que faz tudo, que dá atenção, que dá amor, que cuida da casa, que vai trabalhar, que volta, que deixa tudo, enfim. Chama a atenção para a questão de identidade e autoestima, que muitas vezes permeia a função materna, afirmando que, além dos cuidados inerentes à criação dos filhos, há também a nossa necessidade de sermos reconhecidas, de nos sentirmos vivas ou valiosas à medida que somos indispensáveis para o outro. Então, nesse contexto, a mulher, ela se constitui, se desenvolve espiritualmente, socialmente, familiarmente e ganha uma outra dimensão que a gente tem visto com os seus erros e acertos de um modo geral, mas faz parte desse processo de conquista ao longo dos anos. E nada disso acontece sem a vontade do Pai. Uma mensagem que a gente gostaria de deixar, inicialmente o título é Olhar de Mãe, mas a gente pode deixar subentendido o olhar de mulher também. Uma pergunta: que vês no olhar de uma mãe, de uma mulher? Olho e vejo atenção, cuidado, proteção. Mas o que vês
no olhar de mamãe mulher, olho e sinto abraço, sorriso, coração. O que vês ainda desse olhar de mãe mulher? Olho e confirmo fé, amor e compaixão. Eu queria agradecer pela oportunidade e desejar mais uma vez boa noite a todos e um feliz Dia das Mães Mulheres de toda a Casa Semente Cristã. Muito obrigada.